Botelho, Pera, diretora. agora. Eu sou, eu sou a Júnia Botelho, diretora executiva do Instituto Ruth Guimarães. Nós estamos aqui na Fliquim, que é a Feira Literária no Quintal, que em um determinado momento nós vamos conseguir fazer um pouco presencial, no quintal, esperemos, né? Mas, por enquanto, ainda a gente está fazendo uma primeira apresentação aqui. O Instituto Ruth Guimarães é em homenagem à escritora, né? Minha mãe. E nós estamos aqui trabalhando a Feira Literária no Quintal, por quê? Porque é preciso falar de arte e de como a arte está funcionando para todos nós. Então, nós vamos falar com a Kátia Helena Pereira, que é arte educadora. Vamos ter também a Maria Bittencourt, que é psicóloga. E nós vamos falar com a Vivi da Viola, que é musicoterapeuta. Então, nós vamos lidar com a arte como terapia e como está sendo a arte neste momento. Boa noite, Kátia. Boa noite. Então, aí nós vamos começar falar também com a Maria. Boa noite, Maria. Boa noite, Júnia. Boa noite, meninas. Boa noite, Vivi. Boa noite, grata pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Então, eu vou pedir para vocês explicarem um pouquinho, né, cada uma de vocês, a arte e o trabalho de vocês, né? Então, a Vivi, que está aí já na tela, vou pedir para ela começar falando da arte e a música como terapia, que a terapia ainda tem as pessoas ainda têm uma coisa com a palavra terapia, né? Olha aqui tem, né? Boa noite. Então, vamos lá. As pessoas têm uma coisa com a terapia ainda, as pessoas têm uma coisa com terapia, mais ainda com terapia de arte, né? Na verdade, quando você fala de musicoterapia e arte-terapia, você está falando em utilizar as canções ou as sonoridades ou a música em si como um agente terapêutico para fazer a terapia, para terapeutizar a pessoa, para chegar no inconsciente do indivíduo. Quando você está falando de arte-terapia, você está falando de usar os diferentes recursos artísticos, papel, caneta, massinha, o que tiver. Os diferentes recursos artísticos para chegar também no mesmo inconsciente da pessoa. Eles acabam sendo agentes terapêuticos ou coterapeutas no processo de transição. E existe uma diferença entre você ser arte educador ou você ser um educador musical do que você ser musicoterapeuta e arte-terapeuta. E não é que o preconceito não existe, mas não é que o preconceito existe, mas ele não existe e existe ao mesmo tempo. As pessoas ainda estão um pouquinho resistentes, depois que elas conhecem e entendem o que significa, aí as coisas funcionam. Faz o tratamento, funciona como uma linha, porque nem sempre as pessoas gostam de falar. Então, o não verbal, às vezes, é muito importante para a pessoa. E você trabalhar através de um material, ou de uma música, ou de uma sonoridade, uma canção, que seja, funciona muito mais. Aí depende do indivíduo. Sou arte educadora também, e então essa diferença eu conheço muito bem. E é por aí. Muito obrigada. Maria, agora é com você. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Maria, eu sou psicóloga, trabalho na abordagem cognitivo-comportamental, sou esposa de músico, amigos artistas e entusiasta, né, da arte de maneira geral. Então, esse convite da Júnia, eu acho que se fez super pertinente. Nós falamos muito sobre isso ano passado,
sobre o quanto a arte salvou, né? Muitas vezes, a princípio através das lives, né? Dos cantores, né? Onde as pessoas puderam se divertir, puderam ter um momento de descontração, né? Mas para além do lazer, né? Da descontração, a arte ela vem também como uma ferramenta terapêutica, né? Para tratamento. E como a Júnia bem disse, né, de maneira geral, as pessoas têm muita dificuldade de aceitar o processo da terapia. E eu acredito que tendo esse instrumento, né, como a nossa colega falou muito bem, acho que eu gosto muito dessa palavra, né, tendo esses instrumentos como coterapeutas, muitas vezes as pessoas podem ter uma maior aceitação do processo da terapia e iniciar, né, no mergulho mais profundo, né, do autoconhecimento. Então, eu acredito que a arte, nas suas, né, inúmeras possibilidades, né, faz com que a pessoa ela possa se conectar com ela mesma. Isso é muito importante. Muito obrigada, Maria. E a educação com a arte, Kátia? Esse tema, essa costura, né, que você propôs, Júnia, da arte, da educação, da terapia, e nesses tempos pandêmicos, acho que faz todo sentido, né? Da gente colocar as diferentes instâncias onde a gente pode atuar pela arte como formas, como válvulas ou possibilidades de vazar a realidade e de trazer outras questões para o nosso cotidiano, né? Então, quando a gente fala de arte e educação, a gente fala de um processo organizado que acontece no contexto da escola, né, nos espaços escolarizados, em que a arte ela é instrumento para a gente pensar as culturas e para produzir também cultura dentro da escola, né? Então, a arte dentro da escola ela acaba tendo um papel de ao mesmo tempo em que ela é escolarizada, então ela tem uma estrutura que está dentro do currículo e que ela às vezes responde de uma forma muito estruturada ao currículo. Por outro lado, ela também é espaço fronteiriço, ela também permite que a pessoa vaze, ela também permite aos alunos que eles consigam perceber que há outros modos de se expressar que não só as estruturas tão rígidas e convencionais das disciplinas, digamos assim. Eu penso que a arte ela pode ser uma indisciplina dentro da escola, nesse sentido de permitir que a gente pense outras coisas, que a gente crie outras coisas e que a gente olhe para as pessoas de maneiras diferentes daquelas tão convencionais, né? Então, a arte ela pode permitir que o não belo seja muito interessante, que a expressão da emoção mais estranha seja também muito interessante. Então, eu acho que por isso que essa costura entre terapia, a arte, a musicoterapia que foi trazida para cá é bem interessante. Mas eu acredito que a indisciplina ultimamente está sendo muito rejeitada, né? Todo mundo anda querendo que tudo seja muito certinho, que seja o aluno ideal, quietinho em sala de aula, que só ouça, que só que ele responda corretamente todas as questões. E então a indisciplina é muito mal vista, né? Sim, sem Só que dúvida. a indisciplina pode ser criadora. Por isso que eu falei dessa arte escolarizada, entendeu? Quando eu falo escolarizada, é nesse sentido, é o quanto a arte ela pode ficar disciplinadora, mesmo no cerne da arte ela ter outras funções e possibilidades. Quando você escolariza, que você padroniza, disciplina, organiza dentro de um currículo muito fechado, você tira toda a potência da arte e a potência criadora da pessoa. Se a gente pensar, vamos pensar no trabalho da doutora Anísia da Silveira, por exemplo. Né? Eu pesquisei a obra do Bispo do Rosário, eu tenho uma paixão pelo trabalho dele. Então,
ele revelou ali, o bispo não foi, não teve o trabalho da doutora Anise, mas o que fez a doutora Anise, e aí vou fazer a conexão com o bispo. A doutora Anise, ela trabalhou nos espaços manicomiais, pela arte, e ali ela percebeu que as pessoas que, em princípio, eram absolutamente, não tinham uma interlocução, não conseguiam expressar suas percepções ou suas intenções e interesses, pela arte, ela conseguiu perceber o quanto de vida inteligente e potente estava naquelas pessoas. Então, eram pessoas, então ela reumanizou, se essa palavra existe, né? Ela reumanizou aquelas pessoas no espaço manicomial, pela via da arte. Né? Ela entendeu isso de uma maneira muito interessante. E que fez Bispo do Rosário? Eu, na minha leitura do trabalho que eu conheço dele, o Bispo do Rosário ele foi de uma resistência, né? E de uma resistência, uma persistência, uma potência expressiva tão grande que o manicômio não conseguiu contê-lo, por mais que por muito tempo se tenha tentado. Depois ele conseguiu, ele ganhou espaço porque outros viram no discurso dele ali, pela arte, a potência que o discurso tinha. Então, quando a gente fala a arte, para mim, né, a força da arte, o que eu dizia para os alunos, era que a força da arte era a expressão da resistência, era a expressão do que mais profundo cada pessoa tem em si, e das possibilidades de entender que a realidade ela não é só a superfície. Há muito mais entre o céu e a terra do que possa supor vossa boa filosofia, né? Então, aí eu até queria chamar a Vivi de novo, porque a Vivi ela tem essa experiência na prática. Trabalho né? em escola também, além de dar aula em faculdade de musicoterapia, eu dou aula também em escola. Então, eu acho que a Kátia falou muito bem, assim, sobre principalmente essa comparação do Arthur Bispo do Rosário foi muito legal, né? Da Nise da Silveira, tal. Ela realmente trouxe isso. O que eu vejo em escola hoje é uma tentativa de realmente não é criar... Não, as crianças não são subversivas, mas o que a gente faz hoje dando aula é justamente tentar que elas tenham uma veia criativa, ainda que estejam no online. Vamos falar do tempo de agora, né? Ainda que elas estejam online, elas realmente têm que ter uma veia criativa. Elas têm que se expressar. E como? A gente vai usar a paisagem sonora, que é o que o Schaefer trouxe para a gente gente vai usar o da Close, o Suzuki, o que a gente vai usar aqui? Como nós vamos chegar? E eu acho que o advento da internet trouxe uma profusão de coisas muito grande para a gente, né? Hoje você consegue acessar um vídeo na internet, achar coisas muito boas, achar caminhos para essa arte que você possa fazer com eles, até mesmo com sucata, porque sucata eu acho que tem que ser muito bem usado, para que eles possam expressar essa sua veia artística aí que realmente estava parada. E o quietinho já não está mais funcionando tanto assim, não, viu, Júlia? Não, mas eu acho que o quietinho nunca funcionou, na verdade. É que a escola, pelo menos a escola pública, né, ela está tirando a arte, né, ela, nessa nova adaptação aí das matérias, das disciplinas. Então, matemática... Base Nacional Comum Curricular. Base Nacional Comum Curricular. Na verdade... Não, aí você tem matemática e geografia, mas não... E a arte, cadê? Ela tem, na verdade tem. A gente já estudou, já dei uma pulsada nessa BNCC nova. Ela tem. Só que o problema da BNCC nova, com todo respeito a quem fez, que eu sei que as pessoas pensam, etc., mas a BNCC nova, ela coloca artes e música no mesmo patamar. Sim. Elas são no mesmo patamar, na mesma aula. Sim. Artes, música e teatro. E eu me lembro muito bem que na época que eu estudei 100 anos atrás, em 1943, quando a gente estudou, quando a gente estava na escola lá atrás, enfim, piadas à parte, era assim também. A pessoa dava por módulos. Esses 2 meses eu vou dar música, esses 2 meses artes, esses 2 meses teatro.
E agora ela está colocando também no mesmo lugar, assim, não é o mesmo lugar, não deveria ser a mesma aula. É A Kátia tem que dar a aula a dela polivalência, né? Voltou a polivalência no ensino de arte, que era uma coisa antiga que a gente já vinha criticando há muito tempo, né? Porque até onde eu sei, a pessoa que fez a BNCC, o grupo que fez, essas pessoas, elas têm música e artes. Existe uma ligação aí, eu não sei falar direito para vocês, mas, de fato, é uma pena. Eu lamento muito. Não é que não tem, tem. Mas é isso que a gente está comentando agora. Elas ficaram... Mas agora, nesse período de pandemia, né, fica bem... Pelo menos a minha filha, por exemplo, ela não tem aula de artes. Ela não tem nada, não tem música, não tem um teatrinho, sei lá, eu não sei como é que se poderia fazer isso online. Mas peraí. Então vamos por partes. A Base Nacional, a BNCC, o que ela fez? Ela criou um currículo mínimo. Não significa que as escolas não têm que ter os diferentes componentes curriculares no currículo da escola. É possível. Só que muitas escolas tiram alguns componentes. Quer ver quais componentes caem? Filosofia, arte, educação física não cai, porque né, o país do futebol não vai cair educação física. Nem deveria mesmo. Deveria estar lá. O que a base fez? Ela criou esse currículo mínimo e aí ela tirou a obrigatoriedade de ter arte em todas as séries, todos os anos do ensino fundamental, anos finais. No ensino fundamental, anos iniciais. Exatamente. No anos finais, que é de sexto a nono ano, é obrigatório em 2 anos. Então, a escola pode distribuir. E no ensino médio, ela pode entrar no currículo dentro de outro componente curricular. Então, o que as escolas vão fazer? Colocar dentro de língua portuguesa, porque trata como literatura. Então, vira aquelas coisas. A gente já viveu isso. Quando eu comecei a fazer faculdade na década de 80, essa briga já existia. E agora isso volta à tona. Então, isso tem muita relação, isso é muito ideológico, né? Vamos pensar, nós estamos discutindo aqui sobre o papel da arte da terapia e tal. Quando a gente tira a arte é um componente disruptivo, corrupto, que ele corrompe o sistema, porque ele elimina o sistema por dentro. Quando a pessoa é muito crítica, quando ela pensa por si mesma, ela não é facilmente manipulável. E a arte é o espaço da expressão. Não que todo artista seja extremamente revolucionário, isso não é verdade, também não sejamos tão ingênuos. Mas o fato é que quando você coloca as pessoas para expressar os seus sentimentos e para se posicionar no mundo, essas pessoas elas não são tão controláveis, né? E o nosso currículo é um currículo controlador. E a base não fez diferente. Ela não trouxe novidades nesse sentido. Ela criou um currículo mínimo e acabou-se, né? Então, vou dar espaço para as outras falarem. Eu vou falar agora com a Maria. Mas neste momento, Maria, você não acha que a gente teria que encontrar alguma alternativa para que essas aulas online tivessem um pouquinho de arte? Porque só matemática, física, geografia, história e português é um pouco cansativo, eu acho. Qual a sua opinião? Faz muito sentido, né, o que a Kátia falou, porque, na verdade, quando a gente desenvolve as nossas habilidades, podendo ser através da arte, né, como essa ferramenta transformadora, né, esse instrumento de capacitar pessoas, a gente desenvolve outros tipos de inteligência, né, como a inteligência emocional, por exemplo, né? Então, a gente começa a desenvolver empatia, a gente começa a melhorar, a gerenciar melhor as nossas alterações de humor, né? A gente desenvolve habilidades sociais, porque a gente vai encontrar com pessoas, mesmo que como aqui nós, num espaço virtual, né? A gente ganha motivação, a gente gera autoconhecimento. Então, eu penso que se houver diálogos como esses, para trazer às escolas essa luz, entendendo que um aluno que
sim, ele vai precisar passar em um bom vestibular, porque é isso que as escolas costumam olhar. Então, ele vai precisar aprender matemática, português, ciência, química, biologia. Se ele tiver a arte nesse paralelo, ele vai conseguir desenvolver essas outras habilidades que vai se somar à capacidade dele de aprender melhor as outras matérias, né? Então, quando a gente coloca a arte pela arte, eu acredito, eu não sei se eu posso soar estranho falando isso, mas no sentido assim, para comprar, para vender esse peixe para as escolas, de maneira que elas entendam que isso, né, como que é o tema, assim, que é terapêutico. E sendo terapêutico, esse aluno ele vai se sentir mais apto e mais preparado para também absorver as outras matérias, né? Então, acho que tudo isso está muito pesado porque enxuga essas válvulas de escape, enxugam esses canais de desenvolver outras habilidades, e é matéria, prova, aula online, trabalho, e no fim todos os alunos estão adoecendo muito, né? E isso está muito cruel, e eu acredito que vai ficar cada vez pior se não tiver essa válvula de escape, né? Mas essa palavra terapêutico é que é o problema, né? Sim, né? Porque dentro da psicologia, né? E aí as colegas me corrijam também, né? Se tiver uma outra observação, a gente entende que tudo que é terapêutico soma-se às outras coisas, e não necessariamente a gente precisa fazer uma terapia, né? Nem todo mundo precisa de terapia, nem todo mundo adoece psiquicamente. Porém, a gente entende que em determinadas fases de transição da vida, em determinados momentos, essas transições elas são mais suaves, elas são mais agradáveis quando a gente tem aonde fazer esse espaço, né? Então, isso ajuda muito. O que a gente não tem visto no espaço escola de maneira alguma, né? Como eu falei, eu sou terapeuta cognitivo comportamental, mas dentro da psicologia a gente tem a linha junguiana, que é uma linha que trabalha muito, né? Que faz uma costura muito importante com a arte, né? E tem uma frase do Jung que diz, né? Que é uma frase maior, mas basicamente diz que a arte é a liberdade de expressão, né? Que a arte é sensibilidade, criatividade, a arte é vida, né? Então, se nós desejamos ter uma boa vida, é importante que a gente inclua a arte, né? E eu eu acredito muito que a arte costura tudo. Então, você vai fazer... Hoje em dia, na verdade, os alunos pouco fazem trabalhos manuais, mas um trabalho de biologia, ele pode ser feito através da arte, um trabalho de matemática, você pode misturar música, né, com os sons, a sonorização com a matemática, porque quem é músico sabe o quanto a matemática faz sentido, né, na música. Então, dá para mesclar tudo isso, mas cabe também... A matemática com a música, total sentido. Total, né? Então, dá para fazer essa mescla, né? Agora, cabe às instituições de ensino, né, ter essa sensibilidade para fazer esse link, né? Se eu coloco, eu vou ensinar a desenhar, ensinar a pintar, sem nenhuma postura, talvez o aluno, até que não tenha habilidade, ele não vai sentir isso como importante, né? Eu falo que a minha turma, né, numa fase do educandário, né, nós estamos no educandário, nós somos muito privilegiados, porque nós tivemos como professor de educação artística o filho do Nelson Lorena. Ah, o Nelsinho, não? Né? Então, o Nelsinho, quando ele dava aula para a gente, ele era um jovem que respirava arte o tempo todo na casa dele, né? E a gente percebeu a diferença do quanto nós aprendíamos muito mais com esse cuidado que ele tinha em trazer a arte para a gente como algo corriqueiro, que é como tem que ser no sentido de estar em todos os espaços, de preencher todos os lugares, né? Agora, se eu entendo, eu tenho que ter uma matéria específica para arte e isso fica endurecido, aí acontece o que está acontecendo agora na pandemia, quer dizer, isso é deixado de lado. Se a escola, se a instituição ela desperta que dá para fazer essa costura com todas as matérias, a arte ela
transgride, né? Ela aparece em todos os espaços, e isso é muito positivo. Ô, Vivi, você está conseguindo fazer essa conversa assim com os outros professores? Eu sei que na pandemia está bem difícil, né? Mas dá para fazer, Vivi, essa Tá conversa? difícil não, viu? Essa coisa eu adorei a conversa, o transgressor, tá? Muito legal, Maria. Olha só, não tá tão difícil não, viu? Eu não sei, eu estou num lugar de fala que não é o lugar de fala da pessoa que está dando aula na escola estadual, tá, Júlia? Então, vamos falar de lugar de fala em primeiro lugar. Eu estou em outro lugar de fala, porque eu dou aula em uma escola alemã. Opa! Ah, Tudo Legal, bem? boas notícias, tá tudo certo. Vamos lá. Eu acho que a meeting está acabando. A gente tem Eu acho que minutinhos sim. para fechar a ideia e a mas gente vai encerrar. eles disseram aqui que não tem mais limite de tempo. Tem sim. Tem, né? É que nós falamos muito, gente, falamos muito bem, eu estou adorando. Vamos marcar mais uma. Vamos fazer lá no Instagram da Vivi. Vamos fazer no Instagram da Vivi. Vamos para Vivi da Viola. Tá bom. Ô, Vivi, quando que a gente vai poder fazer? A gente já marca, o povo que está aqui Vamos já... lá, sai daqui, vamos. Ó, podemos ir. O que Manda o vocês link, acham? manda o link. Vivi da Manda o link e Viola. a gente continua. Tá bom, Tudo vamos, junto. vamos lá para o Vivi Instagram da Vivi. da Viola. Tem que curtir, ó. Tem que curtir a página e vai. Receberam aqui? Pronto. Sim, tá aí. Vivi da Viola. Então, Tá bom, então vamos sair. Até já. até já, Kátia gente. Pereira, a Júlia eu conheço. Maria Bittencourt. Então, gente, vamos lá. Vamos Vivi lá. da Viola. Arroba- Vai lá, Até já. Eu tenho que colocar a Kátia, a Maria, a Júnia é a única que eu conheço. Então, vou abrir a reunião lá. Espera aí, Tá deixa eu abrir. Vocês vão ficar no mesmo dispositivo, não? Sim. Sim. Então, tem que sair daqui mesmo.